Olá, meus queridos. Eu sou o Natanael. Sejam bem-vindos a este canal. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre um grande dilema que nós temos entre Deus e dinheiro, que muitas vezes uma coisa associada com a outra parece que não combina. E temos escrituras que falam um pouquinho sobre por que não existe essa combinação entre Deus e dinheiro, como que isso afeta o nosso psicológico, quais são as travas que nós colocamos no nosso emocional para evitar ter esse dinheiro, esse acúmulo de riqueza, para prosperar. Muitas vezes isso está no nosso subconsciente e a gente nem percebe como que isso nos afeta. Então, uma escritura que eu particularmente conheço e vi na Bíblia sobre isso se encontra em Mateus. Nós temos ela aqui, em Mateus 21, 12. Ela diz assim: E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas, ou algumas escrituras se referem-se cambistas a banqueiros. Mas é o pessoal que fica trocando dinheiro por mercadoria, por moeda, fica fazendo câmbio, como hoje em dia a Bolsa de Valores, troca de dólar por real e assim por diante. E as cadeiras dos que vendiam pombas. Então, basicamente, a gente olha, poxa, Jesus Cristo ele foi bem taxativo, ele foi bem enérgico nessa passagem. Ele chegou no templo e acabou com o comércio que o pessoal estava fazendo dentro do templo, no recinto do templo. E disse, aqui no 13 ele fala, né? E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Quando ele fala isso, dá para entender que o pessoal não só estava fazendo comércio ali fora, mas estava fazendo um comércio desonesto. Algumas falcatruas, sei lá, passando a perna, fazendo uma troca não muito justa. E isso, claro, deixou Jesus Cristo a trazer essa reflexão e ter essa atitude. E ainda falar para eles: olha, vocês estão fazendo coisa muito errada. Então, será que isso é motivo suficiente de nós nos afastarmos das riquezas e ficarmos de longe? Não, eu não vou lutar pela riqueza, eu não vou trabalhar numa casa de câmbio, eu não vou investir na bolsa de valores, eu não vou rentabilizar o meu dinheiro o máximo possível, porque eu estarei talvez sendo desonesto ou ladrão, como diz essa escritura. E isso, claro, se refere especificamente a um povo e a um lugar, a um povo, não um povo, algumas pessoas que estavam naquele local, no templo, que é um lugar sagrado. É isso que Jesus Cristo quis demonstrar, isso que ele demonstrou, isso que ele falou. O templo é uma casa santa, uma casa de ordem, não uma casa de comércio. Ainda mais um comércio desonesto, que possivelmente aquelas pessoas faziam, e que Jesus Cristo estava ciente de que eles faziam. Então, essa escritura, por mais que ela tenha uma conotação negativa com relação a finanças, a prosperidade, a dinheiro, Deus e dinheiro, ela em maneira nenhuma diz que dinheiro é errado você ter. Que dinheiro é errado você buscar, você acumular, as riquezas não são boas. Ela fala especificamente nessa situação. Vamos a uma outra escritura, também em Mateus, e ela se repete também em Marcos, né? Mateus, capítulo 19, nós temos aqui embaixo, essa aqui possivelmente é um pouquinho mais polêmica. Diz assim: disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Nossa, pronto, eu não quero ser rico, porque dificilmente um rico vai entrar no reino dos céus. Logo, é essa mensagem que a gente pega quando a gente lê essa escritura. E fica no nosso subconsciente. E a gente menos espera, essa mensagem atrapalha nos nossos investimentos, na nossa prosperidade financeira. Vamos ver o que ele continua falando. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. O que eu vejo nessa escritura, primeiro que ele fala a palavra dificilmente aqui no 23, tá? Dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Então ele não fala que um rico não entrará jamais no reino dos céus. Ele fala que é difícil. Por quê? Não é porque ele é rico, porque ele tem muitas propriedades, muito dinheiro, muita riqueza. Não. É porque ele coloca o coração dele naquelas riquezas. E ele acaba ficando dependente das riquezas que ele tem e não de Deus. Ele coloca Deus em segundo plano. E para entrar no reino de Deus, todos precisam se apegar piamente e fortemente a Deus, a Jesus Cristo. Então, é só questão de onde que ele coloca os valores. Não é nem por causa que ele tem muitas riquezas, mas é porque a riqueza dá aquela sensação de poder e de segurança. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso comprar o que eu quiser no mundo. Eu posso comprar bons remédios, eu posso comprar bom tratamento hospitalar, eu posso comprar bons carros, eu posso comprar propriedade, eu posso influenciar pessoas investindo dinheiro
nelas e posso ter um império. Então, o dinheiro faz muita coisa. E quando você começa a fazer essas coisas e você não coloca um limite para entender que o dinheiro é mais uma ferramenta para você fazer coisas tanto para você como para as outras pessoas, você coloca muita dependência nesse dinheiro. E quando você coloca a sua dependência nas suas riquezas, você tira de Deus aquela dependência e põe na riqueza. E aí, claro, você está fadado a dificilmente entrar no reino de Deus. Mas não foi por causa das riquezas, foi por causa da sua dependência que você tinha em Deus, que você tirou de Deus e colocou em cima da sua riqueza, do seu dinheiro. E para confirmar aqui no 24, né, ele diz, né, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha ou pelo buraco de uma agulha. Então, a agulha era uma passagem estreita que ficava do lado dos portões da cidade, na época. E eles fechavam os portões da cidade por questão de segurança durante a noite, mas às vezes vinha alguém mais tarde, depois que os portões se fechavam, vinha alguém querendo entrar na cidade. E quando essas pessoas chegavam, eles não abriam o portão somente para uma pessoa passar, porque ela chegou tipo 10 da noite, 11 da noite, 2 da manhã. Eles falavam para a pessoa descarregar o seu camelo e passar por essa passagem menor, e empurrando o camelo, puxando ele, socando ele ali na passagem menor, um buraco bem apertado, eles conseguiam passar, mas eles tinham que descarregar totalmente o camelo, tirar todas as celas, tirar tudo que estava em cima do camelo. E puxar manualmente para que o camelo passasse. Então, era um trabalho dispendioso, era difícil, era incômodo, inclusive, você ter que passar o camelo pelo buraco da agulha, pelo fundo da agulha. Mas não era impossível. As pessoas entravam na cidade, depois dos portões fechados, por esse buraco da agulha, mesmo com seus camelos. Eles descarregavam, depois passavam toda a mercadoria, passavam também os camelos, todos os seus objetos, e entravam na cidade normalmente. E do outro lado, depois que eles passavam pela passagem estreita e pequena, daí eles carregavam o camelo de novo e todas as coisas que eles tinham em cima do camelo e eles mesmos. Tá? Então, essas escrituras possivelmente têm essa conotação negativa de que acumular riquezas é uma coisa ruim e prejudica. Só que a gente tem que olhar o contexto, porque que elas foram ditas e como que, poxa, como que pode, né, um rico. Isso aqui foi no caso do rico que se aproximou, o jovem rico que se aproximou de Deus e falou: olha, já guardo todos de Jesus Cristo, no caso, e eu guardo todos os mandamentos de Deus. O que mais eu preciso fazer para entrar no reino de Deus? Daí Jesus Cristo sabia que ele colocava toda a sua dependência na riqueza que ele tinha. Aí Cristo falou: você vai vender tudo que você tem, doa aos pobres, vem e segue-me. E o rapaz, então, o jovem rico, ficou triste e foi embora, e não voltou mais. Por quê? Porque ele colocou toda a sua confiança, toda a sua base, ele lastreou isso nas riquezas que ele tinha. E esse é o erro, esse é o problema. Agora, em maneira nenhuma, nem essa escritura está dizendo que Deus e dinheiro não combinam. Vamos ver outra escritura aqui em 1 Crônicas, que vai falar agora ao contrário, né? Nós temos aqui no versículo 11 e 12, tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino e tu te exaltaste como cabeça sobre todos. E riquezas e glória vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo. E na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o fortalecer. Obviamente, aqui fala claramente, e riquezas e glória vêm diante de ti. Então, as riquezas vêm de Deus. Se fosse uma coisa ruim, malévola, que nós não poderíamos ou deveríamos ter, ou multiplicar, a gente não teria vindo de Deus. Não teria vindo mesmo de Deus, viria de outra fonte. E não é o caso. Ainda continuando, em Salmo 35, olha como que ele fala, hein, no versículo 27. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. Aqui embaixo, ó, gente. E digam continuamente, o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu povo. Nossa, o salmista aqui foi mais taxativo, né? Falou que Deus, ele ama a prosperidade do seu povo. Então, por que nós nos sabotamos, muitas vezes, no nosso subconsciente e nos limitamos a não ter riquezas, a não investir em rentabilidades maiores do que aquelas que nós temos e sabemos que existe? Então, Deus, ele ama a prosperidade do seu povo. E para a gente concluir, então, as escrituras, eu adoro essa parábola, a parábola dos talentos. Ela é um pouco comprida, mas eu vou falar rapidamente aqui, ler rapidamente sobre ela, né? Porque será também como um homem que partindo, essa parábola foi dita por Jesus Cristo, tá? Nos seus ensinamentos ele fala, se encontra lá em Mateus 25, do 14 até o 29. Então ele diz aqui no 14.
Porque será também como um homem que, partindo para fora de sua terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e ao outro 2, e ao outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, tá? Segundo a capacidade de cada um, ele entregou o seu talento. Talento, gente, aqui é dinheiro, tá? Era o dinheiro da época, se chamava talentos, um dos dinheiros da época. No caso, se fosse hoje, seria real. E ausentou-se logo para longe. No 16, e tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com ele, se granjeou outros 5 talentos. Da mesma forma, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas, no 19, no 18, mas o que recebera 1 talento, dinheiro, R$ 1, foi enterrá-lo no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo e se ajustou contas com ele. Nossa, será que aquele servo que escondeu o dinheiro sabia disso? Sabia que o seu patrão um dia chegaria. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Olha só a justificativa desse servo, ó, já está se justificando, porque ele já sabia que fez alguma coisa que não estava certa. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Atemorizado, que tens o que é teu. Bom, se ele sabia que o senhor dele era tudo aquilo ali, se ele realmente tinha temor pelo senhor, ele não ia esconder o dinheiro que tinha recebido. Ele ia fazer com que aquele dinheiro se valorizasse muito mais do que deixado guardado debaixo da terra. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mal e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Por isso te cumpria dar o meu dinheiro aos banqueiros. No caso aqui, banqueiros é considerado também como cambistas, tá? Não é o sistema bancário que nós temos hoje em dia, claro, ele é muito mais sofisticado hoje em dia do que antigamente, mas era uma área pública que o pessoal colocava uma mesa e ficava ali trocando dinheiro, trocando mercadorias e fazendo todas as negociatas. Tá? E quando aí esse senhor fala para o servo, né? Poxa, se você sabia que eu era tão enérgico assim, por que você não deu o dinheiro que eu te passei para cuidar dele para mim, para os banqueiros ou para os cambistas? E quando eu viesse, receberia o meu com os juros, ou teriam juros, porque os cambistas ficaram com esse dinheiro que eu te passei, e você não me devolveria só o dinheiro, mas também a rentabilidade que ele teria gerado. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Isso aqui é interessante, né? Aquele que tinha menos talento, então, pela sua negligência, perdeu aquele único talento que ele tinha, e esse talento foi passado para quem? Porque tinha 10. Por quê? Eu fico pensando, injusto, né? Porque dá para aquele que tinha 2 e multiplicou por 2 e ficou com 4, né? Esse que tinha 10, ele tinha 5, multiplicou e ficou por 10. Uma das coisas que eu acho que ele faria isso, porque ele vai dar para as pessoas que sabem realmente trabalhar com o dinheiro dele. E para você gerir 5 talentos e multiplicar por 2 é muito mais difícil do que você gerir 2 talentos e multiplicar por 2. Porque são menos talentos, é menos dinheiro que você tem. Então, claro, ele vai dar para aquele que tem mais, porque tem mais capacidade de poder fazer aquele dinheiro render para ele. Porque a qualquer que tiver será dado. Daí Jesus conclui a parábola, né? E terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem será tirado. Interessante, né? Essa parábola dos talentos. E justamente por causa dessa parábola, a gente pode pensar que dinheiro, se a gente analisar os fatos, poxa, o que tinha 5 multiplicou por 2, o que tinha 2 multiplicou por 2, o que tinha 1 escondeu. Ele podia ter entregue pelo menos aos banqueiros ou os cambistas, né? A casa de câmbio. Vai numa casa de câmbio, ou hoje em dia, põe na bolsa de valores, compra um título de renda fixa com aquele dinheiro, quando o seu patrão ele voltar, o seu senhor voltar, você vai ter os juros daquilo que rendeu, você pode até ficar com parte dos juros e dar outra parte dos juros para o seu senhor, sabe? O que ele está falando ali? Educação financeira, né? Poxa,
para pensar, ainda mais se você sabe que o seu patrão, ele é uma pessoa enérgica, ele semeia, ele colhe onde ele não semeou. Então, aí que você tem mais uma preocupação de falar, não, eu vou ter que fazer esse R$ 1 que ele passou para mim, valer 2, 5, 10, 15 reais quando ele volta. Então, eu tenho essa parábola, na minha opinião, como uma forte dica de como acumular riquezas, de tirar aquele tabu que Deus e riqueza não combinam, ou Deus e dinheiro não combinam. Eles combinam sim, tudo vem de Deus, como a gente viu nas Escrituras. A única coisa que a gente tem que saber é onde colocar o nosso coração. O nosso coração é Deus acima de tudo, e o resto é apêndice daquilo ali, o resto fica embaixo. Então, a riqueza é um instrumento, uma ferramenta. Quando a gente morre, a pessoa pode ser a pessoa mais rica do mundo, ela pode conseguir ficar doente, conseguir um bom tratamento no hospital de primeira linha, de primeira qualidade, mas se ela for morrer, ela não tem como barganhar a fortuna que ela tem pela vida dela. Ela vai morrer como todo mundo morre. Então, o dinheiro não te dá todo esse poder que às vezes a gente pensa que a gente tem. E também, por causa dessas coisas que a gente acha, não, Deus e dinheiro não combinam, a gente coloca travas mentais na nossa cabeça. E acho que é por isso, inclusive, que nem essa parábola que a gente viu, que recebeu um talento, quis ficar com aquilo ali, não quis multiplicar, ficou com medo do patrão, de perder, sabe? Teve aquelas desculpas que ele deu. Mas será que é por isso que as pessoas que investem na poupança, mesmo sabendo que hoje os títulos de renda fixa valem, rentabilizam muito mais do que a poupança, ainda continuam com dinheiro na poupança? Tá? É uma coisa assim que não faz sentido. É uma trava mental que às vezes a gente tem, falando, não, vou deixar lá porque é seguro. Não, títulos da renda fixa, do Tesouro Direto, do Tesouro Governo, eles são tão fortes, tão seguros quanto a poupança. E a poupança, em 1990, ela foi confiscada. Então, poxa, mesmo a poupança não é 100% segura. Então, agora, poxa, como que pode? Tem tantas pessoas, a Bolsa de Valor, ela está aberta aí, ela está acessível a todos. A gente pode entrar numa corretora, fazer uma conta num banco digital e transferir dinheiro para lá e investir o conforto de nossas casas, pelo próprio celular, sem gastar nenhum tostão num título de renda fixa do Tesouro Direto e ter uma rentabilidade muito maior que a poupança, e ainda assim as pessoas não fazem isso. É porque elas ainda têm aquelas travas, elas assim, não, dinheiro, vamos deixar aqui, né? É mais seguro, eu estou mais acostumado, eu não vou querer entrar numa renda fixa, de repente eu não sei como é, eu estou com medo. E esse medo coloca uma trava. E não só no caso das pessoas que têm poupança, mas será que eu não tenho travas por causa da minha crença de que, poxa, dinheiro e Deus não combinam, e isso me faz com que eu não consiga investir melhor o meu dinheiro e acumular mais riquezas e usar melhor as riquezas? Então, me dê a sua opinião. O que que você acha? Você tem alguma trava mental que você não percebe no teu subconsciente, que você acha que dinheiro talvez faz mais mal do que bem, que acumular riquezas não vem de Deus e que é uma coisa ruim? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Um forte abraço.